Fala pessoal, tudo certinho? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o professor Caio Medeiros. A nossa aula hoje vai ser sobre transcrição gênica, que é a aula de continuação, certo? Da nossa playlist de biologia molecular. Nós temos aqui, já vou deixar no card para você a nossa aula sobre ácidos nucleicos, né? As características do DNA, do RNA. Temos a aula sobre replicação do nosso DNA. E a continuação seria aqui então a transcrição gênica, né? Que é a continuação dessa aula aí. Pessoal, antes de começar a aula, eu já queria pedir para você se inscrever no canal aí. Se você chegou de paraquedas aí no nosso vídeo, se inscreve agora aí, já deixa o like no início do vídeo para fortalecer o canal e facilitar. Quanto mais curtidas, né? Quanto mais views eu tiver no canal aí, mais vídeos eu vou poder trazer para vocês e tá ajudando vocês aí nessa tarefa que é você colocar você lá dentro da universidade, certo? Pessoal, vamos lá, ó. O que é a aula sobre transcrição gênica? O que é a transcrição gênica? A transcrição gênica vai ser a formação de um RNA mensageiro a partir de um fragmento de DNA. Lá na nossa aula sobre ácidos nucleicos, eu comentei sobre os tipos de RNAs que nós temos, tá? Então, se você ainda ficou meio na dúvida do que é RNA mensageiro, dá uma olhada na nossa aula lá que já está no canal sobre ácidos nucleicos, você vai entender o que é um RNA mensageiro. Fechou? Pessoal, vamos lá então. O que é uma transcrição gênica? É a formação do RNA mensageiro a partir de um fragmento de DNA. Fiz um desenho para você, eu queria que você desse uma ligada aí agora nesse desenho. Pessoal, imagina que esse aqui é o nosso DNA. Imagina que esse é o nosso DNA. Se você observar, eu coloquei posições para vocês onde você vai ter o gene 1, o gene 2, o gene 3 e o gene 4. O que isso quer dizer, professor? O nosso DNA, a função dele basicamente é armazenar os nossos genes, não seria isso? Sim, a função dele é armazenar os nossos genes. Só que nem todo o nosso DNA é formado por genes. Essa é a questão. Então eu queria que você já anotasse aí, deixasse gravado na sua cabeça. Nem todo o nosso DNA é formado por genes. Para falar bem a verdade, quando nós falamos de seres, né, no caso seres humanos, uma pequena parte do nosso DNA vai ser formada por genes. Todo o outro restante, né, antigamente era chamado de DNA lixo, mas hoje você jamais pode usar esse termo porque isso é totalmente errado. Pessoal, todas as nossas células possuem, né, todos os nossos genes aí. Todos os seus genes que estão armazenados no DNA, você tem em todas as células do seu corpo. Só que nem todos esses genes vão ser expressos na mesma célula. Então você pega uma célula do seu fígado, você vai ter um gene lá que está sendo expresso, que não está sendo expresso na célula, por exemplo, que forma o seu espermatozoide, por exemplo. Então se você tem uma célula lá que forma o seu pulmão, você tem um gene lá que não vai ser expresso em uma célula que forma o seu estômago. Enfim, então nós temos todos os genes em todas as células, só que cada célula vai expressar o gene que ela necessitar ali de ser expresso. Quem vai comandar essa expressão gênica? Olha que interessante, o DNA. Tá? O DNA e todo o comando da célula ali também, né, gente? Todo o comando do processo, tudo que envolve ali a célula trabalhando em suas organelas, quem vai comandar então é o DNA e a célula também. Então esse comando da expressão gênica, essa porção do DNA aí que não corresponde aos genes, vai estar relacionada com esse processo. Fechou? Eu queria que você anotasse isso aí. Pessoal, se você lembrar da nossa duplicação do DNA, da replicação, você vai lembrar que tinha uma enzima, que é chamada de DNA polimerase, que ia fazer o processo, fazer a nova fita lá, seguindo a fita anterior de DNA. Lá na replicação do DNA você tinha ela. Aqui você vai ter a formação de uma fita de RNA. Se lá formava uma fita de DNA e o nome da enzima era DNA polimerase, se essa enzima aqui vai formar um RNA, qual que é o nome dela? RNA polimerase, certo? Então aqui, ó, a RNA polimerase inicia a formação do RNA mensageiro. Agora eu queria que você pensasse numa coisa. Professor, você acabou de falar para mim que o nosso DNA não é feito totalmente de genes. Porções dele são formadas por genes, né? Como que a RNA polimerase vai saber aonde que está esse gene? Aí é que está a questão. Se você reparar, eu fiz o DNA de preto, pequenas porções dele eu fiz de azul e eu fiz algumas porções que estão logo antes do gene, de vermelho, em que essas porções que eu chamei de promotores. Pessoal, o promotor ele vai sinalizar para mostrar onde está o gene. Ele sempre vai estar um pouco antes de gene, um pouco antes de onde está o gene. Então a RNA polimerase vai vir, vai se ligar nele e
vai continuar, então vai fazer a fita a partir desse promotor ali até formar o gene, no caso, transcrever todo o gene, né? Eu queria que a gente vai voltar a falar disso, mas eu queria que você já anotasse uma coisa aí. Pessoal, o que é um gene? A gente falou disso nas aulas passadas, mas vamos comentar mais sobre isso aí agora. O que é um gene? Qual que é o significado de um gene? Pessoal, um gene, lembra, é uma porção de RNA mensageiro que carrega as informações necessárias para se produzir uma proteína. Pessoal, a expressão gênica é a formação de uma proteína. Ela envolve duas grandes situações. A transcrição, que é a partir do DNA você forma um RNA mensageiro, e a tradução, que é você pega a informação que está contida nesse RNA mensageiro e forma a partir dela uma proteína. A nossa próxima aula é isso. Nesse primeiro momento, eu queria que você gravasse que um gene vai ser uma porção de RNA mensageiro, né? Uma porção de RNA mensageiro que vai ser traduzida e formada uma proteína a partir dessa informação, certo? Isso é um gene. Tá? Eu queria que você deixasse isso gravado aí na sua mente agora. Pessoal, vamos lá, vamos voltar aqui. Ó. Nós temos aqui o gene 1, temos aqui o promotor 1 que vai sinalizar a RNA polimerase, onde vai começar a formação da transcrição desse gene. Temos aqui o gene 2, promotor 2, que vai sinalizar para onde a RNA polimerase vai começar. Gene 3, promotor 3 e o gene 4, que nós temos o promotor 4. Esses promotores, sinalizadores da RNA polimerase, eles sempre vão ser formados por bases nitrogenadas adenina e timina. Se você lembrar, as bases elas sempre se ligam em uma ordem específica. Adenina, quando está falando de DNA, adenina, timina, citosina e guanina. Pessoal, se você lembrar, as pontes de hidrogênio comunicando as bases nitrogenadas entre a adenina e a timina são só duas. Então é mais fácil de ser quebrada. Então, quando a RNA polimerase identifica uma longa cadeia de bases adenina e timina, ele já sabe que ali é um promotor e que tem um gene ali, e que aquele gene terá que ser expresso, né? No caso, se for necessário ele ser expresso. Então, você vai ter essa identificação aí através dos promotores que vão fazer, então, iniciar o processo de transcrição, né, desse gene aí. Fechou? Então, eu queria que você gravasse isso aí. Esse lado do quadro está falado. Agora, esse outro lado aqui. Inclusive, a gente vai fazer junto isso aqui. Eu queria que você se ligasse. Olha só. Pessoal, aqui eu tenho uma fita de DNA, desculpa, aqui eu tenho uma fita de DNA em cima, de azul. E embaixo vai ser a fita transcrita de RNA. Vamos lá? Vamos transcrever ela junto aqui. Ó, RNA polimerase está fazendo esse processo. Pessoal, se de um lado eu tenho adenina, de um lado eu tenho que ter o quê? Gente, DNA, ATCG, RNA, AUCG. Lembra que o RNA não tem a timina. Então, tudo que seria a timina, a uracila vai estar no lugar dela. Então, se eu tenho de um lado, desculpa, gente. Se eu tenho de um lado a adenina, do outro lado é um RNA, está sendo transcrito, então vai ser o quê? Vai ser a uracila. Então, o U. Se eu tenho T de um lado, do outro vai ser um A. T de um lado, o A também, mesma coisa. G, C, citosina, guanina, adenina, uracila, timina, igual aqui, né? Adenina, T. Às vezes até a gente confunde, a gente fica fazendo essa de letrinha aqui. Então, C, G, U, A. Fechou. Olha só que interessante. Pessoal, então fiz aqui uma fita de RNA a partir de um DNA. Tá feito. Eu transcrevi, no caso não eu, mas a célula então transcreveu esse gene. Pegou o gene que estava inscrito lá no DNA e transcreveu ele em formato de RNA. Olha só, a partir de uma porção de DNA, lembra que o gene não está em todo o DNA, a partir de uma porção eu fiz um RNA. Pessoal, se você olhar para isso aqui, poxa, mas isso aqui não tem muito sentido. O que é isso aqui? É só uma sequência de bases nitrogenadas. Pessoal, essas sequências de bases nitrogenadas vão trazer para a gente então as informações para se produzir aquela tal proteína, tá? Lembra disso. Parece ser sem sentido, mas quando ela vai ser lida lá faz sentido para a gente. Você vai entender isso na próxima aula. Pessoal, vamos lá agora. Depois que você transcreveu esse gene aí, acontece um processo que a gente chama de splicing. O que seria um splicing?
Esse splicing é específico de seres eucariontes, procariontes não está relacionado com isso aí, então foca só nos seres eucariontes. O que eu queria que você entendesse? Nem todo esse RNA mensageiro ele vai ser traduzido lá no final para se formar proteína. Existem pedaços desse RNA que precisam ser retirados porque eles não vão codificar proteínas. O nome desse processo é splicing. Aí eu queria que você entendesse o seguinte: esse RNA que forma logo em seguida, depois aqui dessa transcrição, ele é chamado de RNA bruto, RNA mensageiro bruto. Por que ele é chamado de RNA mensageiro bruto? Pessoal, se você observar, eu fiz pedaços vermelhos e pedaços pretos. Os pedaços vermelhos, eles são chamados de exons. E os pedaços pretos são chamados de introns. O que é isso? Pessoal, os introns são os trechos de RNA mensageiro que não vão codificar proteínas. Pensa em intron como algo relacionado a intruso. Esses intrusos, esses introns, têm que sair desse RNA para que os exons, que são as partes que vão codificar proteínas, sejam unidos e aí sim o processo de tradução se inicie. E aí eu queria que você observasse. O que consiste o splicing? O splicing é a retirada dos introns e a união dos exons. Ponto. Pessoal, vai retirar esses introns aqui, que são partes do RNA que não vão codificar proteínas, e vão pegar os exons que sobraram e unir eles. Depois que você tirar os introns e unir esses exons, nós vamos ter então que o RNA mensageiro, a gente chama de RNA mensageiro verdadeiro, vai ficar um pouco menor, né? E é ele em si que vai codificar, então, né? Vai ser lido lá no processo de tradução e feito a partir dele as proteínas. Então, acabei de falar para vocês o termo que a gente chama de splicing, né? Isso é específico de seres eucariontes, isso acontece, certo? Pessoal, conseguiram entender? Então, uma aula bem simples, não é uma aula difícil, eu tentei resumir tudo em um quadro, para não ficar tendo que fazer duas partes do vídeo, não ficar tão prolongado assim, não é um assunto difícil, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre a tradução, aí demora um pouquinho mais, mas não é difícil também. Essa aula aqui é um pouco mais simples. Então, ó, resumão de tudo. Transcrição gênica é a formação do RNA a partir do fragmento de DNA. Então, você tira um pedaço do DNA que contém esse gene. Lembra que o nosso DNA não é formado todos por genes. Na verdade, a menor parte do nosso DNA é formado por genes. Tá aqui, então. Os promotores vão sinalizar onde que estão os genes para a RNA polimerase começar a fazer a fita de RNA, certo? Depois que todo esse processo acontece, aqui a gente tem a transcrição da fita de um RNA mensageiro chamado de RNA mensageiro bruto. Esse RNA mensageiro bruto, então, vai ser tirado os introns dele e vai ser unido os exons, certo? Intron, intruso, não codifica proteína, vai retirar aqui e os exons vão ser unidos. O nome desse processo é splicing, é a retirada dos introns e união dos exons. Aqui você vai ter o RNA mensageiro verdadeiro formado, e esse então vai codificar proteínas, fechou? Queria que você deixasse o like agora, se você não deixou no início, deixa agora no final. Não deixe de se inscrever no canal, porque você facilita, quanto mais vídeos eu poder trazer para vocês aqui, fechou? Quanto mais inscritos eu tiver, mais vídeos eu posso trazer para vocês, então deixa o like aí. Não esquece de se inscrever no canal, se você caiu aqui de paraquedas, gostou do vídeo, dá o like aí e não se esquece de se inscrever no canal, fechou? Até a nossa próxima aula.